A cidade de João Pessoa foi fundada às margens do rio Sanhauá, localizado na região oeste do município. Apesar de mais de 400 anos de história, a cidade cresceu, abraçando áreas no entorno de seu núcleo de origem. O desenvolvimento em direção ao mar se deu no início do século XX, mas o acesso à região era difícil, pois não existiam vias bem estruturadas que fizessem a ligação da área residencial do centro com a praia de Tambaú, à exceção de um pequeno trem que fazia esse percurso desde 1907. Este veículo, conhecido por a gasolina, devido ao combustível utilizado, adotava uma rota linear, depois mudava de direção e seguia por um caminho estreito de bosque, alcançando seu ponto final em Tambaú. Esta linha de trem foi extinta após alguns anos e só em 1936 foi instalado um bonde que passava pela Avenida Epitácio Pessoa e chegava ao seu destino final, localizado em frente ao grupamento de engenharia. Assim, os passageiros que desejassem chegar até Tambaú deveriam seguir o caminho a pé. Só na década de 40, esta linha foi estendida até a praia, aproveitando o caminho do antigo trem. Nessa época, a imagem que se tinha de Tambaú era de uma paisagem natural com muitos coqueiros, gameleiras e cajueiros. As memórias desse lugar podem ser descritas por dois diferentes grupos que vivenciaram este passado, os veranistas e os pescadores. Lá nós passamos grandes férias, grandes e boas férias, onde a gente via aquela parte toda. É uma praia que hoje não existe mais, né? Mas tudo muito tranquilo, muito saudável aquele tempo. Quando eu cheguei aqui foi em 1963, não existia o Hotel Tambaú, que onde hoje é localizado o Tambaú, era só coqueiros, por sinal que meu conhecimento que antigamente se chamava Vila do Coqueiro, era uma vila só de pescadores. Havia um congraçamento muito grande. Não havia rivalidades, não havia brigas, um congraçamento muito grande. As famílias procuravam superar as dificuldades da época. Por exemplo, Tambaú não tinha água encanada, Tambaú não tinha esgoto. No trecho que hoje compreende o busto de Tamandaré até o Hotel Tambaú, foi construída uma calçada. E a calçadinha era uma das atrações na época. Nos domingos à tarde, as moças se aprontavam e iam fazer o passeio Natal de calçadinha. Na época de veraneio, a praia de Tambaú era muito movimentada, diferente das demais épocas do ano. Outro ponto de referência era a igreja localizada entre a atual feirinha de Tambaú e o centro turístico, antecedida por um largo onde existia um chafariz e um catavento. Posteriormente, foi construída a igreja que existe até os dias atuais, a Igreja de Santo Antônio. Havia também, em meados da década de 30, uma igreja em ruínas que possuía um cemitério ao lado, mas seus vestígios se perderam no tempo. Uma edificação que resistiu por muitos anos como opção de entretenimento na cidade foi o antigo Elite Bar, o qual acha-se presente apenas na memória da população. Começou como uma mercearia, porque Tambaú na época ficava distante, né? E era o lugar que havia para as famílias se abastecerem dos produtos secos e molhados. Era um armazém, era uma mercearia. Na praia de Tambaú existiam poucas casas, as dos pescadores e aquelas onde as famílias mais favorecidas economicamente passavam o período de veraneio. Da maioria dessas edificações só restam memórias e fotografias, já que poucas sobreviveram e outras sofreram modificações. Facilitava alguma coisa para o pescador na época de inverno. E alguns recebiam ajuda de veranistas de Campina Grande, de Recife, tomavam conta das casas, veranistas, das casas dos pescadores. Quando chovia, ficava tudo inundado. Os pescadores costumavam atracar suas pequenas embarcações junto a uma caiçara, que era o local onde se guardavam os equipamentos de pesca.
Esse porto improvisado ficava situado no imenso areal denominado Ponta de Tambaú, onde hoje está localizado um dos cartões postais da cidade, o Tropical Hotel Tambaú. Naquela região, perto existia também, chamava Pindá, que era um lugar onde se negociavam os peixes, onde hoje está tendo, né, local para a negociação dos peixes. Os pescadores que residiam nesta região, formando sua colônia, expressavam sua cultura através de manifestações populares, como as lapinhas, as danças de coco de roda e a nau catarineta. A nau catarineta é uma dança folclórica dos pescadores, fazia formação de uma barra, e os personagens, dois tipos de palhaço, ração e vassoura, e sempre uma bela garota, que era a Saloia. E é um folclore que hoje aqui não tem mais. Com o tempo, houve um maior interesse em expandir a cidade em direção à praia. E a partir de 1952, com a conclusão da construção da Avenida Epitácio Pessoa, houve maior facilidade de acesso às praias. O investimento público no local e a especulação imobiliária, entre outros fatores, fizeram com que, na segunda metade do século XX, a Praia de Tambaú obtivesse uma ocupação gradativa para fins residenciais. Dá um adeus que eu vou me embora, dá um adeus que eu não rolar, dá um adeus que eu vou me embora e amanhã por essa hora eu tenho pena de te deixar.